Então, enfim, estamos iniciando mais um Shiur Baruch Hashem. Iremos, então, iniciar com uma história interessante e depois conectá-la com a nossa parashá de nossa semana, a parashá de Shoftim. Então, a história, ela se chama o advogado observador do Shabbat. A história começa da seguinte forma. A história ela vai que, à medida que estudantes universitários de todo o país começam a voltar para a escola, gostaria de compartilhar com vocês uma história real sobre os desafios e experiências de um estudante universitário judeu nos anos 50. Então, aqui vai nos trazer algo interessante, enfim, relacionado àquilo que um estudante ele passou nos anos 50 numa universidade nos Estados Unidos, algum desafio, alguma dificuldade com relação a cumprir mitzvot, enfim, cumprir o Shabbat, quando ele se encontrava na universidade. Então, a história vai assim. No final da década de 1950, um jovem judeu religioso terminou sua educação na Yeshiva e foi para a faculdade de Direito, foi fazer Direito. Você já deve ter ouvido o nome deste jovem, Nath Levin. Eu falar do Nath Levin? O lendário advogado que hoje é um dos principais advogados de Washington, D.C. Então, enfim, isso foi no final da década de 1950. Ele havia recém se formado na Yeshiva e agora ele foi então fazer Direito. Hoje em dia, enfim, ele é um lendário advogado em Washington, D.C., enfim, Nathan Levin. O jovem Nath estudou na Yeshiva University de Nova York e, quando se formou com honras, apresentou pedidos de aceitação em várias faculdades de Direito nos Estados Unidos. Então, ele tinha uma boa formação, então ele pediu agora para entrar, apresentou, para poder entrar em várias faculdades. Naquela época, a mensalidade da faculdade era extremamente cara, $1.000 por ano. $1.000 por ano. O tuition, era $500 e a hospedagem era outros $500. Nath foi aceito por várias universidades. Ele foi aceito por várias, mas decidiu ir para a Universidade de Yale, porque já que era perto de Nova York, permitiria que ele voltasse para casa para o Shabbat e as férias. Ele ia poder voltar para casa para o Shabbat. Ele morava em Nova York então ele poderia voltar para Shabbat. Mas então ele conheceu o pai de um amigo dele. Esse homem também era o único advogado que Nath conhecia na época. Quando Nath ele disse que ele iria para a Universidade de Yale, o homem disse: "Isso é muito bom, mas é muito lamentável que você não tenha sido aceito na Universidade de Harvard." Infelizmente, você não foi aceito na Universidade de Harvard. É muito chato isso. Você não foi aceito. Nath disse a ele que ele realmente havia sido aceito na realidade. Enfim, na realidade, ele sim havia sido aceito na Universidade de Harvard. Nath disse, e não apenas isso, mas eles também lhe deram uma bolsa de estudos integral, que haviam dado para ele até uma bolsa de estudos integral. Eu poderia ir lá de graça, disse Nath. Então o advogado lhe disse: você tem que ser louco para ser aceito em Harvard, mas não ir para lá. Não é possível que você foi aceito até com bolsa de estudos e você não está indo para lá. Ao ouvir isso, Nath Levin foi para casa e disse ao seu pai que o único advogado que ele conhece diz que ele é louco por não ter ido para Harvard. Não é possível, você não está indo para Harvard, certo? E aí seu pai lhe perguntou: e o que será da comida kasher? Certo? Naqueles dias, a Hillel House de Harvard estava ocupada principalmente com a organização de festas para jovens judeus, para que os jovens judeus, homens e mulheres, tivessem a oportunidade de se conhecer e assim manter o casamento dentro da fé. Mas fornecer kasher ou organizar serviços de sinagoga não fazia parte do trabalho regular. O Hillel House, conhecido como uma entidade, organização que justamente ajuda os meninos, os judeus, meninos e meninas, para que eles possam continuar nas suas tradições, mas até então ainda era um pouco primitivo, ainda estava no seu começo, e por isso então na realidade estava havendo só
a ideia é mais para não haver casamento misto. Esse era o foco principal para se conhecer se não houvesse casamento misto, mas não haveria tanto o lado de alimentação. E nem de rezas. Sim. Então Nath procurou e descobriu que havia três jovens ortodoxos no campus que comiam kasher. Descobriu que haviam, sim, três jovens. Não, em Harvard. Em Harvard. Que haviam 3 jovens que comiam kasher. E que eles estavam procurando um quarto colega de quarto. Então estavam procurando justamente um quarto colega. Então, assim Nath Levin foi para Harvard, já que justamente haviam aqueles que estavam comendo kasher, 3 estavam procurando um quarto para participar para participar junto com eles, um quarto colega de quarto, então por isso chamaram ele foi então para Harvard. Ao chegar ele se viu com uma turma de 500 alunos, dos quais apenas 10 eram mulheres. Não só isso, mas em Harvard as aulas aconteciam 6 dias por semana, de segunda a sábado, com folga apenas no domingo. Em geral, havia várias aulas em Shabbat. Mas Harvard foi atencioso com os alunos ortodoxos e deu-lhes uma dispensa de que eles só precisariam assistir a uma aula no sábado. Assim, aqueles poucos estudantes observadores do sábado organizavam um minyan de Shabbat todos os sábados às 7 horas da manhã, para que pudessem assistir a aula às 10 horas da manhã. Nath se juntava ao minyan das 7 da manhã e depois aparecia na aula sem livros, instrumentos de escrita ou qualquer coisa, porque afinal era Shabbat. Ele apenas se sentava no fundo da classe e ouvia a aula, mas sem ter nada de muktzah, né? Sem ter nada que seja proibido no Shabbat, tá? Ia para a aula e escutava. Após seu segundo ano em Harvard, Nath procurou um trabalho de verão em um escritório de advocacia, como todos os alunos faziam. Ele apresentou solicitações a muitos escritórios e, mesmo sendo um dos melhores alunos de sua turma, além de editor da revista da universidade, ainda não foi aceito por nenhum deles. Eles só empregavam não-judeus, e o único judeu que conseguiu um emprego em um desses escritórios o fez porque ele tinha um sobrenome não-judeu. Então havia uma questão que eles não estavam empregando a judeus. Então Nath Levin tentou a sua sorte em Nova York e foi procurar trabalho em um escritório de advocacia na Big Apple. Então, enfim, não encontrou lá, não estavam empregando os judeus, ele foi para Nova York e lá ele conseguiu um trabalho, um emprego nesse escritório de advocacia da Big Apple. Em Nova York, vários advogados leram seu currículo, onde viram que ele havia estudado na Yeshiva University. Então eles lhe perguntavam: você é observador do sábado? E ele diria que sim, mas que ele estava preparado para trabalhar horas extras durante a semana para completar seu trabalho de sábado durante a semana. Não posso trabalhar sábado, mas eu posso, enfim, estou preparado para compensar esse trabalho, enfim, completar essas horas que vão faltar nos dias de semana. Mas eles lhe diziam, não pode funcionar assim. Quando precisarmos de você aqui na sexta-feira à tarde para apresentar depoimentos ao tribunal, ou se Rosh Hashanah cair durante a semana, precisaremos que você esteja no escritório, pronto para fazer o que precisa ser feito. Jovem, se você realmente quer ser advogado, vá a seu rabino e obtenha uma dispensa dele, uma permissão especial de que você tem permissão para trabalhar no Shabbat e nos feriados judaicos. Infelizmente, não tem, você precisa estar aqui, se precisar, a gente precisa ser. Então, vai lá e tenta fazer o rabino dar um jeito para que pode trabalhar no Shabbat, enfim. Dispensar você das leis divinas da Torá. Assim, mas obviamente não tinha condição, obviamente. Assim, Nath Levin ele saltou de escritório de advocacia em escritório de advocacia, ouvindo as mesmas palavras repetidas vezes. Naquele ano, não conseguiu emprego em nenhum escritório de advocacia. Ele finalmente acabou trabalhando como assessor de um dos professores de Harvard, e assim se passaram 4 anos. Então, enfim, ele tentou, foi lá até para Nova York, né? Foi como a gente foi para o trabalho, mas infelizmente estavam falando, não dá porque a gente precisa estar aqui. Então ele acabou se tornando assessor de um dos professores de Harvard. Acabou trabalhando com ele. Depois de se formar com honras, o jovem Sr. Levin foi procurar trabalho novamente. Então, agora, enfim, já tinha sido assessor de um dos professores, foi procurar trabalho novamente. Naquela época, o trabalho de maior prestígio, depois de se formar na faculdade de Direito, era trabalhar como escrituário na Suprema Corte dos Estados Unidos. Cada juiz teria dois escrituários, e conseguir um emprego para um juiz da Suprema Corte era, e provavelmente é o sonho de todo estudante de direito.
pessoa conseguiu esse emprego na Suprema Corte, enfim, que vai virar um escrituário de um dos juízes, seria um sonho de todo estudante de direito. Alguns meses depois de se formar, Nat Levin recebeu um telefonema de um de seus professores de Harvard. O professor disse a ele que todos os anos ele aconselhava o juiz da Suprema Corte, John Marshall Harlan, qual de seus alunos valeria a pena para ele assumir como escrituário. Então, enfim, o professor, e que neste ano ele o havia aconselhado a levar Nat Levin. Então, ele ligou, recebeu um telefonema do seu professor, dizendo que justamente havia dito, todo ano ele falava, aconselhava qual aluno ir, qual aluno seria mais destaque, enfim, e mais apropriado para assumir como escrituário, e nesse ano ele tinha dito justamente que seria ele. Vá para Washington, disse o professor a Nat, ele vai entrevistá-lo, e se ele gostar de você, você tem um emprego. Obviamente, a Nat Levin estava muito feliz, mas sabia que se esperava que os funcionários trabalhassem 6 dias por semana, inclusive aos sábados. Então, ele veio para a entrevista e tudo correu bem até o fim. Nat Levin disse ao juiz: ouça, eu sou um judeu observador do sábado e feriado. De sábado e feriados. Não posso trabalhar aos sábados e feriados. Então, o juiz perguntou a ele: você está preparado para trabalhar aos domingos? Ele falou: absolutamente, claro. Disse Nat. O juiz respondeu: sim, o segundo funcionário trabalhará aos sábados e você aos domingos. E, de fato, durante aquele ano de trabalho na Suprema Corte, Nat Levin se viu trabalhando no final da tarde de sexta-feira de inverno, muitas vezes. Então, ele estava lá, enfim, ia trabalhar, e aí ele se viu trabalhando várias vezes, sexta-feira à tarde do inverno, e momento em que o juiz Harlan olhava para a janela e lhe dizia: Nat, o sol já está se pondo, vai ser Shabat em breve, você precisa ir para casa. Então, Baruch Hashem teve essa ajuda, enfim, esse juiz Harlan ajudou ele nesse sentido, e até, enfim, várias vezes que ele estava lá, né, enfim, no meio do trabalho, o próprio juiz Harlan falava para ele: já está chegando o pôr do sol, você deve ir para casa. O melhor ano, então, muitos anos se passaram. No final dos anos de 1970, Nat Levin já era um advogado famoso. Ele trabalhou, enfim, um dia ele recebeu um telefonema do falecido congressista do Brooklyn, Stephen Solarz. E esse Stephen Solarz, o congressista Solarz, ele disse a ele que estava recebendo muitas reclamações de religiosos de que toda vez que eles não querem trabalhar em feriados judaicos, eles precisam contar como um dia de férias, fazendo com que eles percam seus dias de férias e os impeçam de tirar férias, enfim, prolongadas com as suas famílias durante os meses de verão. O congressista Solarz perguntou-lhe o que poderia ser feito sobre o assunto. Quer dizer, então tinha essa opção de você ser considerado como dia de férias, mas eles não queriam isso. Queriam que fosse considerado, enfim, como que é. Exatamente, enfim, eu não preciso trabalhar, eu compenso amanhã. E não que seja considerado como um dia de férias. Eu trabalho depois, durante a semana, para compensar, para completar os horários que faltaram. Então ele perguntou: o que pode ser feito? Assim perguntou o Stephen Solarz para o Nat. Então o Sr. Levin pensou e disse a ele que eles precisam aprovar uma lei no Congresso chamada Compensatory Time. Compensatory Time, na qual você poderia trabalhar mais horas durante a semana de trabalho, compensando assim todo o tempo que você não estaria no trabalho. E então seus dias de folga não seriam contados como dia de férias. Fazer isso uma lei, aprovar uma lei no Congresso que estabeleceria essa lei, que não seria considerado dia de folga, mas não seria considerado como dia de férias. O congressista Solarz adorou a ideia. Ele elaborou o texto da legislação e começou a apresentá-lo no Congresso. Então, elaborou um texto, enfim, vai apresentar, e começou a apresentar no Congresso, e no início parecia que o projeto tinha muitos apoiadores. Então, um dia ele recebeu um telefonema do congressista, e ele estava tudo frenético. O congressista Solarz disse que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acaba de divulgar um documento de posicionamento dizendo que o projeto contraria essa lei, vai contra a lei. Por quê? Como o Departamento de Justiça viu, todos os cidadãos americanos são iguais, mas aqui o projeto de lei postulou que as pessoas religiosas recebem tratamento especial, o que significaria que se alguém quisesse assistir ao jogo de basquete de seu filho, ele não poderia pagar uma indenização. Quer dizer, ele não poderia utilizar esta mesma lei com relação mas as pessoas religiosas que quiserem guardar seus dias santos teriam esse privilégio especial. Quer dizer, a princípio seria só então para alguém que tem essa questão religiosa, enfim, com relação ao sábado. Mas se alguém, enfim, tem que assistir o jogo de basquete do seu filho, não pode fazer isso. Você não pode falar: então hoje eu vou assistir e eu compenso amanhã. Não, ele tem que estar lá naquele momento. Somente uma questão religiosa. Então, já que aí por isso falar, então aqui vai ter uma questão desigual. Isso faz um certo sentido?
Para mim, não, mas eu entendo. Hum. Não, eu sei, antes de ser aprovada a lei, ela vai para o Comitê de Justiça, Certo, né? Nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. certo. Mas naquela época eles tinham um entendimento muito raso, né, com relação a direito fundamental. Uhum. Então é normal que eles pensassem dessa forma, Tá bom. mas não faz, tá errado. Eu Então, conseguiria rebater muito facilmente isso. essa eu acho que ia ser Sim, porque está comparando direito religião fundamental e religioso com mesmo que seja de um país que seja declaradamente laico, com um jogo de futebol. mas é É difícil. grosseiro, Tá bom. é grosseiro, na verdade, e isso diz respeito à personalidade da pessoa, ou seja, à privacidade da pessoa. Então, se o direito de expressão ele é fundamental para que você possa se expressar, e a religião é uma maneira de nós nos expressarmos entre nós e nossa comunidade, então esse direito é inviolável. E isso está na emenda, na, Tá bom. na própria Constituição norte-americana. Então, rebateria muito fácil esse argumento. Mas é a época, Então, né? certo. Uhum. Então, por essa razão, o Departamento de Justiça estava se opondo ao projeto de socorrista Soros. E se eles estão se opondo, então não há esperança de que o projeto seja aprovado. Mas ainda assim, o Departamento de Justiça estava disposto a dar outra chance ao projeto. Eles organizariam uma espécie de cúpula em sua sede, onde estariam presentes representantes de todos os órgãos do governo que seriam afetados por essa lei, e lá o deputado Solas teria a oportunidade de vir explicar seu lado e por que ele acreditava que o projeto da lei não era contra a lei estadunidense. Uhum. E assim todos eles vieram do Departamento de Justiça no dia marcado, mais de 50 pessoas estavam lá. A primeira pessoa a falar foi um porta-voz do Departamento de Justiça. Ele explicou por que o projeto era contra a lei. E todos se sentaram, acenando com a cabeça, em concordância com as suas palavras e tomando notas por si mesmos. Quando terminou sua apresentação, virou-se para o congressista Solas e disse: agora é a sua vez. Uhum. O congressista Solas levantou-se e disse: não sou advogado, mas tenho aqui comigo o ilustre advogado Nathan Levin. E ele tomará posição por nós nesta questão. Agora, Nathan Levin levantou-se para falar. Ele tentou explicar como o projeto não era contra a lei. Ele falou sobre conceitos legalistas secos, Uhum. que eu não sei exatamente o que é, mas falou sobre conceitos legalistas É a secos, lei. assim se faz, não? É a lei própria. Sim. E viu que a multidão não tinha interesse em ouvi-lo. Eles já haviam concluído que o primeiro orador estava certo. E ele viu como eles estavam adormecendo diante de seus olhos. Estava agora quase adormecendo. Então ele começou a contar a eles como ele havia trabalhado como escrituário para um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Uhum. e que a justiça havia permitido que ele não trabalhasse no Shabat. Uhum. Aí todo mundo se interessou. E não só isso, na sexta-feira à tarde, a justiça lhe diria, o juiz, né, como a gente contou, por vontade própria: Nathan, é quase o Shabat, você precisa ir para casa. Concluídas suas observações, Nath perguntou retoricamente: você acha que essa distinta justiça fez algo contra, enfim, quer dizer, que esse juiz fez algo contra a lei americana? Enfim, o juiz estava dando para ele essa. Então, será que o juiz, o Charles, né, Harlan, ele fez contra a lei americana? Quando ele concluiu suas palavras, houve silêncio na sala. Então aí todo mundo ficou em silêncio. No dia seguinte, o deputado Solas ligou para ele e disse: ouça aqui, a história que você contou ontem foi como um explosivo. O Departamento de Justiça decidiu mudar de posição e apoiar a lei. E, de fato, a lei foi aprovada no Congresso e, desde então, faz parte do Código do ZEUA e milhares de pessoas se beneficiaram dela. Então, o Departamento de Justiça, através dessa história, acabou mudando a posição e apoiou a lei. E aí, de fato, realmente foi aprovado. E, para o Hashem, até hoje em dia, se aprova, muitas pessoas se beneficiam dessa lei. Isso nos leva para achar desta semana, Shoftim, ou juízes, indivíduos que estabelecem a lei seguidos por Shotrim, ou oficiais que fazem cumprir as leis. Enfim, o juiz é aquele que dita e o policial é aquele que vai executar, que vai fazer. O Rebbe sempre citava um exemplo na lei judaica que é semelhante ao comportamento do juiz Harlan em relação a Nathan Levin. No judaísmo, descobrimos que a melhor prova para qualquer alahá é Maserav, quando o rabino se comporta dessa maneira. Então, ou seja, quando você tem um grande rabino que se comporta dessa maneira, então essa é a melhor prova que você pode fazer aquilo. Então, assim também, comparando, né, aqui no caso, o fato do próprio juiz ter se comportado disso é a melhor prova que
não é contra a lei. Uhum. Então, no judaísmo, ou o precedente rabínico. Por exemplo, há uma discussão no Talmud sobre quais pavios são permitidos para uso nas velas de Shabat. Tem alguns pavios que não podem. Então, lá atrás, sobre que pavios podem ser utilizados. Por uma questão porque o pavio tem que pegar bem, né? Para pegar bem, não pode ser um pavio. Enfim, existe uma preocupação, uma suspeita que a pessoa viria a mexer no pavio, enfim, para que ele pegasse bem, obviamente iria acabar fazendo uma infração do Shabat. E lá a Gemara fala assim, e Rabi Shimon ben Gamliel, ele é citado dizendo, na casa do meu pai, eles enrolavam um pavio em volta de uma noz, uma noz e acendiam ela. Quer dizer, eles pegavam uma noz, enfim, colocavam um pavio e acendiam. Então, daqui a gente aprende que seria permitido acender, enfim, desta maneira, com essa noz e enrolava esse pavio. Irashi comenta, já que ele testemunha que assim se fazia na casa de seu pai, que assim seu pai faria, então esta é a halakha. Então, quer dizer, já que assim, enfim, o pai dele se comportava assim que a casa do seu pai faria, então a gente aprende, uma vez que ele fez isso daqui, então seria permitido acender com esta vela, enfim, com esta noz, que ele enrolava o pavio em volta desta noz. Em outras palavras, se um rabino diz algo em uma aula ou palestra, não é certo que seja alahá na verdade. Não necessariamente que ele falou, mas não necessariamente é alahá é assim que realmente é. Mas se você vir o rabino realmente fazendo o que ele estava falando em sua aula ou palestra, não há melhor prova de sua validade do que isso. Enquanto ele falou, enfim, você pode discutir se sim, se não. Mas agora, uma vez que foi feito, né, que a pessoa agiu dessa maneira, então essa é a melhor prova que assim é alahá. O que isso pode nos ensinar? É que que a coisa mais importante em ser judeu não é o que você diz, mas o que você faz. Ser um exemplo vivo para seus filhos é o argumento mais convincente. Então, certo, aqui ele estava trazendo para a gente a ideia que, assim, enfim, ele traz para a gente que, assim como no caso do Nat Levin, que a corte acabou mudando. E por quê? Justamente por causa que, enfim, havia o juiz Harlan se comportou dessa maneira, quer dizer, o fato dele se comportar dessa maneira é a melhor forma de se aprender. E assim como a gente vê também no judaísmo, que quando um rabino se comporta de uma maneira, se ele está fazendo isso, então realmente isso tem um aspecto alárrico que assim deve ser feito, que é essa alá. Então, assim também, quando a gente vai educar, né, então nós vemos também essa ideia, que a melhor forma, né, mais importante de ser judeu, enfim, não é o que você diz, mas sim, na verdade, é aquilo que você faz. Ser um exemplo vivo para seus filhos é o argumento mais convincente. A bottom line, né, o que nós podemos aprender, enfim, a ideia principal seria que seu único ato vale mais do que 1000 palavras. Um único ato tem mais valor do que 1000 palavras. Quando se tratou de convencer o Departamento de Justiça a permitir que os judeus saíssem para o Shabat e os feriados, né, que eles pudessem, enfim, estar livres durante o Shabat e Yom Tov e Hagim, as palavras e os argumentos legais de Nat Levin não tiveram sucesso. Ele tentou argumentar, enfim, mas não teve sucesso os argumentos e as palavras dele. Mas quando sim, no entanto, quando ele contou a história do juiz John Marshall Harlan, e como o juiz deu seu próprio exemplo, como o juiz sabia do seu próprio exemplo, não houve argumento contra isso, já não teve mais argumento contra. Então, qual seria, meus amigos, a lição aqui se você quer ensinar alguma coisa a alguém, não há melhor maneira de ensinar do que vivendo. Não há melhor maneira do que realmente a pessoa se comportar dessa maneira, enfim, a melhor maneira de ensinar é justamente vivendo aquilo, justamente mostrando isso como exemplo. E assim, então, vi uma ideia que e por isso, quando a gente fala sobre shoftim, né, na realidade, os juízes. Então, na verdade, cabe aos juízes, que na verdade é o juiz, a responsabilidade, enfim, no judaísmo, do juiz ainda é maior do que, né, nesse sentido, porque ele lidera também. Os juízes, eles lideram, a gente tem o livro dos shoftim. Eles eram líderes. Então, na realidade, o shofet, ele não está aqui só, na verdade, nesse sentido mais profundo, para julgar a pessoa. Mas, na verdade, ele está também para ser o exemplo para que a pessoa siga, na verdade, justamente o seu, enfim, o seu comportamento, o seu exemplo.
Isso é bastante interessante, enfim, essa ideia, enfim, não está só julgando aquilo que a pessoa vai fazer, uma vez que a pessoa fez algo, então aí o juiz vai lá e julga. O juiz, ele tem um ponto, enfim, aqui pela Torá, algo realmente mais poderoso, mas, enfim, bem interessante, que ele, como juiz daquela nação, ele, como juiz daquele momento, na verdade, ele também tem uma certa responsabilidade naquilo que as pessoas estão fazendo, naquilo que as pessoas, elas, a maneira como elas se comportam, porque ele, como juiz, tem que ser exemplo a ponto de que as pessoas, então, aprendam, enfim, tenham esse aprendam, tenham esse ensinamento, tenham essa educação, enfim, tenham esse impacto sobre elas, que elas também se comportem da melhor maneira. Enfim, a gente encontra isso aqui com relação ao Kohen Gadol, né? A ideia de que o Kohen Gadol, ele tem uma responsabilidade sobre as pessoas da sua geração. Então, por isso, se alguém mata sem querer, né, que nós vemos justamente na Parashat Shoftim, trata sobre esse caso, que a pessoa matou sem querer, aí ela tem que ir para a cidade de refúgio e ficar lá até o Kohen Gadol falecer. Por que ela deve ficar lá até o Kohen Gadol falecer? Porque o Kohen Gadol, como líder da geração, então ele tem, na verdade, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser, na verdade, ter esse efeito, ter essa influência sobre a geração dele, em que ninguém tivesse, por assim dizer, matado sem querer. Então, se alguém chegou a matar sem querer, de uma certa maneira, porque ele, enfim, não rezou o suficiente, ou não foi exemplo suficiente para as pessoas, para que não cometessem um assassinato, mesmo que, obviamente, sem querer, mas o fato não teve assim, então ele poderia ser mais exemplo a tal ponto que ninguém ia chegar, nem mesmo sem querer, a fazer aquilo. Só não haveria essa falha, se ele tivesse realmente sido o melhor exemplo. Por isso ele tem uma certa responsabilidade. Por isso, enquanto ele está vivo, a pessoa, ela acaba ficando ainda somente com o seu falecimento, então aí a pessoa pode retornar para com o falecimento do Kohen Gadol, aí a pessoa pode retornar para a cidade comum. Então, muito interessante, assim também a mesma ideia do juiz. Ele, na verdade, tem um objetivo não só de julgar as ações do povo, mas, na verdade, de ter efeito sobre o povo. E por isso a gente vê que os líderes, enfim, eram chamados de Shoftim, depois de Josué, né? O livro depois de Josué é chamado de Shoftim. Nesse sentido, por que leva esse nome? Porque o juiz, ele tem, não é só que eles julgavam, mas eles eram os líderes. Então, por que chamar Shoftim? Essa é uma pergunta interessante. Por que chamar Shoftim? Deveria chamar, enfim, Nessim, talvez líder, porque, na verdade, que a ideia do juiz, na verdade, é a maneira como ele está se comportando, é que vai, na verdade, por assim dizer, julgar aquilo que as pessoas estão fazendo. E, de uma certa maneira, se as pessoas, enfim, não estão se comportando da melhor maneira, então é porque ele, por assim dizer, não tá tendo esse julgamento correto, vamos chamar assim, esse julgamento correto, esse comportamento correto. E aqui no caso, né, o Harley, ele julgou com ele próprio, da maneira correta, então isso fez com que a Constituição também, que as pessoas também aceitassem isso. Uma vez que o juiz se comportou dessa maneira, então por isso ele é shofet com relação, na verdade, a ele mesmo, por assim dizer. Ele é juiz da maneira como ele julga, da maneira, na verdade, também como isso vai refletir no povo. Essa ideia é bem interessante. Ele é juiz dele mesmo. Ele é shofet, e a ideia é quando a pessoa ela é juiz dela mesma, então isso aqui tem um impacto também sobre todo o restante. Então esse é o capricho do juiz, na verdade ele ter o capricho com ele mesmo, ter o julgamento com ele mesmo, e através disso, enfim, os outros também vão receber, porque ele, como juiz, ele tem esse impacto sobre o restante, sobre toda a nação. Então, essa ideia aqui nós temos de shofet. Nos Estados Unidos também, a gente tem no direito dois tipos de maneira de julgar no direito, né? Dois sistemas, common law e civil law. Nos Estados Unidos é common law. Certo. Então, para eles, a maneira de enxergar o direito é pela prática e pelos próprios julgados. Então, se o juiz da mais alta corte decidiu dessa forma, para eles é muito difícil dizer não. No Brasil, embora a gente seja civil law, que a gente segue primeiro a letra da lei, embora nós tenhamos a prática de civil law, a gente tem muito impregnado o common law para a instância superior, para a Suprema Corte, que é o STF. Então, existe um efeito do STF e do STJ quando eles julgam uma matéria, por exemplo, de tributário,
faz o efeito de modulação, sai modulando, sai como se fosse uma onda. Eles julgam e todos os efeitos para essas esferas inferiores, todos têm que julgar igual. Ninguém pode dizer o contrário. Então, é como se fosse common law, entendeu? Só que não, é civil law, primeiro a lei, primeiro o legislador faz a lei através dos processos que são diretrizes dadas pela Constituição, mas existe esse efeito de modulação, que é uma cópia, né, mais ou menos feita dos Estados Unidos. Então, para eles é muito forte isso, de dizer que o juiz da Suprema Corte disse isso e eles irem contra, sabe? A Torá é civil law ou common law? Nenhum dos dois é a Torá. Acho que se pudesse fazer uma analogia... Acho que alguém me perguntou recentemente. Se eu pudesse fazer uma analogia... Eu não sabia o que era civil law e common law. Civil law... fui vendo. Você já sabe. Mas então, entendi um pouquinho, certo? Um é baseado, enfim... nos julgados de casos concretos. Exato. Então, por exemplo, Reuven versus Shimon, com relação ao cabrito que quebrou a cerca. Certo. Aí o juiz julgou que Reuven tem que pagar a cerca por conta de A, B e C. Certo. Então, aquilo vira um caso. Certo. Tá? Então, tem um julgado já. Se vários julgados dizem com relação à mesma matéria várias vezes, então aquilo já fica pacificado. Não se torna... para ele sim, se torna lei. Porque está pacificado. Tipo, vários juízes já julgaram a mesma coisa, então meio que tipo, você pode ir lutar. Os juízes julgaram por eles mesmos, não baseado em... Isso mesmo. Aí, por isso que entra o civil law. Civil law, não. O civil law, ele tem a lei escrita, os legisladores, através do Senado, a Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo, o Senado, que também são representantes do povo, mas uma segunda casa do povo, e depois vai para a sanção presidencial. E tanto a Câmara dos Deputados quanto a Câmara do Senado, quanto o Senado, eles têm aquilo que no exemplo aqui que a gente estudou, a Comissão de Justiça, para ver se tem alguma inconstitucionalidade. Porque, por exemplo, eu vou liberar o porte de armas para todas as pessoas no Brasil. E aí vai a projeto de lei, eles votam. Aí, saindo da votação deles, vai para a Câmara, para a Comitê de Ética e Justiça. Se eles disserem, olha, isso é inconstitucional, pode liberar para os maiores de 18 anos, dependendo de A, B e C. Não pode ser usuário de, sei lá, vou dar um exemplo, de usuários de drogas, não pode, ilícitas, né? Não pode ter distúrbio psíquico. Então, assim, estabelece. Assim pode. Então, essa é a Comissão de Ética e Justiça. Nas duas